Se você conhece a história do Pequeno Príncipe, você sabe o que é isso. Mas se você não conhece, tenta adivinhar o que é esse desenho. Você acha que é um chapéu? Mas agora, se você percebeu que na verdade isso é uma cobra que acabou de comer um elefante, meus parabéns. Você tem uma criatividade incrível, criatividade de uma criança. E se você não percebeu, tá tudo bem também. Até porque se você ler esse livro, você vai desenvolver essa visão. Olá pessoal, aqui quem fala é Sara, seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. E se você curte saber todas aquelas curiosidades dos livros, já se inscreve aqui no canal, porque toda terça-feira, meio-dia, eu trago vídeo novo aqui. E claro que o terceiro livro mais lido no mundo não poderia ficar de fora desse canal, o queridinho de muitos, O Pequeno Príncipe. Esse livro aqui que tem toda essa cara de livro infantil, de livro de criança, mas que na verdade é muito mais profundo que isso. Desde o desenho da cobra que comeu o elefante, representando aí que a gente deve conservar a criatividade infantil, ele tem várias outras simbologias que nos dão muitas lições de vida. Mas além disso, hoje eu vim te contar que ele é uma história de vida e na verdade é baseado em fatos reais. Mas para você entender tudo isso, antes eu vou te contar um pouquinho da história do livro. Um piloto cai no meio do deserto com seu avião e lá ele encontra um menino louro que se diz ser o Pequeno Príncipe. Enquanto esse piloto vai tentar consertar o avião, ele acaba conhecendo melhor e se encantando pelo menino. O Pequeno Príncipe desvia de um outro planeta, na verdade um asteroide, chamado B612, onde ele tem 3 vulcões e uma rosa para cuidar. Essa rosa veio do espaço e se fixou lá no planeta. E desde então, o Pequeno Príncipe amou ela. Claro que às vezes ela era muito egoísta, mas ele nunca deixou de amar ela. Um dia eles tiveram um desentendimento e ele resolveu explorar mais o espaço, descobrir mais do mundo. Visitou diversos outros planetas e acabou parando na Terra. Na Terra ele viveu outras diversas aventuras, mas em especial ele conheceu uma raposa que ensinou para ele o verdadeiro sentido da amizade, do que é cativar, e nos deixou a belíssima mensagem de que o essencial é invisível aos olhos. Agora, podemos ir aos fatos e algumas curiosidades. Primeira, O Pequeno Príncipe é o terceiro livro mais traduzido do mundo, só ficando atrás da Bíblia e do Alcorão. Ele já foi traduzido para mais de 300 línguas e dialetos diferentes. Inclusive, tem gente que faz coleção dessas edições. Toda vez que viaja para um lugar diferente do mundo, pega uma edição do Pequeno Príncipe. E aí, deu vontade de fazer a sua coleção também? 2. As ilustrações desse livro foram todas aquarelas feitas pelo próprio autor. Ele não era artista, mas eu achei que ficou muito bacana. Apesar do autor Antoine de Saint-Exupéry ser francês, O Pequeno Príncipe teve que ser publicado primeiro nos Estados Unidos. Isso porque a França estava em guerra e o exército nazista tinha acabado de invadir. E agora você vai entender por que é uma história real esse livro. Ela é baseada nos fatos da própria vida do autor. Ele, antes de escrever o livro, era um famoso aviador e trabalhou nas rotas de correio na África e na América do Sul. Até que em 1935 ele realmente caiu no deserto da África com seu avião, assim como o personagem do livro. E passou 4 dias com seu copiloto passando sede até ser encontrado. Mas claro que não só isso era baseado em fatos reais, mas também alguns personagens, como a Rosa, a Raposa e também o asteroide B612. E eu vou explicar por quê. A Rosa, na verdade, foi inspirada na mulher do Antoine Exupéry, Consuelo. Ela tinha alguns probleminhas de saúde e por isso que a Rosa é representada como tão frágil que precisava de cuidados do Pequeno Príncipe. Além disso, o marido e a Consuelo também passaram por muitas dificuldades e se manteram muitas vezes distantes. E por isso também que o Pequeno Príncipe acaba ficando longe da sua Rosa. Mas claro que nunca deixou de ser o verdadeiro amor da vida dele. Agora, sobre a raposa, tem 2 coisas muito interessantes. Dizem que quando o autor estava na África, ele viu um feneco, que é uma raposa do deserto, e tomou conta dela durante algum tempo. Então isso pode ter inspirado ele. Além disso, a famosa frase "só se vê o bem com o coração" foi dita por uma amiga dele, chamada Sylvia Hamilton, que ele conheceu quando ele estava nos Estados Unidos. Já o asteroide B612 foi inspirado na paisagem do local de nascimento da esposa do autor, El Salvador, que da cidade de Armênia dá para se ver 3 vulcões, assim como no asteroide: Izalco, Santa Ana e Cerro Verde. Mas não só isso, em El Salvador também tem árvores muito parecidas com os baobás que aparecem no livro, que são as ceibas. Dá pra perceber que o autor colocou ali naquele livro muito dos sentimentos que ele passou na guerra, muito dos seus relacionamentos e do que ele aprendeu pra vida. E claro que talvez ele estivesse só colocando tudo que ele precisava pra fora ali no papel, mas ele acabou levando esse ensinamento pra todo mundo desde 1943 até hoje. Agora que eu já te falei um monte de curiosidade e coisas que pouca gente sabe sobre o livro, eu vou para as principais lições dele, que são muito famosas,
mas eu não poderia deixar de citar. E claro que cada um que lê esse livro interpreta várias coisas diferentes e leva várias lições para sua vida. Mas eu vim falar aqui algumas que eu achei mais impactantes. Nossa, na verdade eu acho que daria pra fazer um vídeo para cada página desse livro, de tanta coisa que dá para tirar dele, mas eu tenho que focar. E a primeira aqui é: o essencial é invisível aos olhos. Essa frase diz muito sobre a gente enxergar as coisas só pela aparência e julgar só pela capa. A gente sabe que hoje a gente tem padrões muito rígidos de beleza e que às vezes a gente prefere seguir o que a sociedade impõe do que seguir o nosso coração. Então acho que isso aqui, por mais que muita gente saiba, é um lembrete pra gente sempre ter em mente que o que importa é o que tá por dentro e que é muito importante a gente saber confiar no nosso coração. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Essa frase diz muito sobre ter respeito pelos sentimentos dos outros, principalmente daqueles que mais amamos. Claro que muitas vezes essa frase pode parecer polêmica, porque até que ponto eu sou responsável pela tristeza, felicidade, dor, como eu vou controlar os sentimentos dos outros? Mas a questão aqui é muito sobre ter esse respeito, essa consciência e tentar entender o nosso papel dentro da amizade. Todas as pessoas grandes um dia foram crianças, mas poucas se lembram disso. Acho que aqui é importante lembrar que crianças têm sentimentos diferentes, escolhas diferentes, ainda não compreenderam completamente o mundo, ela também sofre muito por coisas pequenas, mas a gente não pode tratar como se fosse bobeira. A gente tem que respeitar aquele sentimento, nos colocar de forma empática com elas. É muito duro você tratar uma criança como se fosse um adulto, e ao mesmo tempo que é muito duro você ser um adulto e não ter um pingo de criança dentro de você. É preciso que eu suporte 2 ou 3 larvas se eu quiser conhecer as borboletas. Essa frase fala muito sobre a questão de como a gente às vezes se encontra numa fase de sofrimento, mas claro que isso é importante para que a gente passe pelo momento de sucesso, pelo momento de felicidade. E muitas vezes, para a gente conseguir o que a gente quer, chegar a alcançar os nossos sonhos, a gente vai passar por muitas batalhas e muitas coisas difíceis, mas claro que tudo isso vai valer a pena. A gente sabe que muitas vezes da dor pode surgir as coisas mais belas do mundo. As pessoas são solitárias porque constroem muros ao invés de pontes. Eu acho que a lição dessa frase é que a gente vive mais na prática todos os dias. Até porque um bom dia pode fazer toda a diferença, mas às vezes a gente escolhe usar a cara mal-humorada. Às vezes a gente escolhe, em vez de fazer um elogio, apontar o erro, ficar criticando, reclamando, espalhando ódio nas redes sociais. Ao invés de tentar achar grandes soluções para a humanidade, a gente prefere fazer guerras. E é por isso que hoje o homem é tão sozinho. Apesar de poder se cercar de milhares de pessoas nas redes sociais, ele cria muros ao invés de pontes. E essas foram algumas lições do Pequeno Príncipe. E se você já leu esse livro, eu gostaria muito de saber qual a sua visão dele. Então comenta aqui embaixo, o que mais te tocou nesse livro? Se você não leu, eu acho que já teria motivo suficiente para você fazer isso. Mas se você não se convenceu ainda, eu te convenço agora. Vou te dar 5 motivos em 15 segundos. O livro tem menos de 100 páginas. É uma leitura bem fácil para todas as idades. Tem umas ilustrações da hora. É uma oportunidade para você ler um clássico. Vai te fazer refletir e pensar como um filósofo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, conhecer como ele foi baseado numa história real do autor. Então agora só falta você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e me esperar até dessa que vem. Tchau, gente! Não sei se vocês perceberam que esse livro tá bem acabadinho, mas é porque ele nem é meu, ele foi do meu pai, ele ganhou de uma amiga em 1982, tá até aqui a dedicatória. Tá meio rasgado, mas o que importa é que deu pra aproveitar muito ele, ler e reler. E é muito emocionante ver como essa história passa por diversas mãos e toca muitas pessoas.